Abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 1. Romanos 1, 18. Romanos capítulo 1, verso 18. Amém? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Verso 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Até aqui, depois você lê tudo na sua casa, para você entender bem direitinho. Pode se sentar, meu querido. Glória a Deus. Amém. Vamos tentar não levantar para beber água nem ir no banheiro. Eu acho que a gente consegue, amém? Eu gostaria de começar lembrando o que aconteceu domingo. Domingo, quando o pastor Maurício ministrava a palavra sobre primícias, Deus me deu uma visão de Mamon amarrando os pés, as mãos e amordaçando a maioria dos irmãos que estavam aqui. E eu fiquei extremamente incomodada com essa visão que Deus me deu. E nós oramos no final, e muitos ainda foram embora, oprimidos, amarrados. E quando foi hoje, nós orávamos essa madrugada, e Deus me deu essa palavra, e eu quero ministrar sobre a libertação da igreja. Nós precisamos, irmãos, ser libertos. E aqui, essa palavra que fala que mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram a criatura ao invés do Criador, nós vamos entender algumas coisas que aconteceram aqui. Aqui no verso 26, no 27, no 28, Deus fala várias vezes, 3 vezes, que Ele entregou
essas pessoas que não obedeceram, que não o honraram como Deus, a paixões, a coisas erradas. Ele entregou. 3 vezes essa palavra é usada. Entregou. E eu fiquei muito incomodada com essa palavra. O que seria entregar? Eu vejo que quando nós desobedecemos ao Senhor, quando nós temos alguns ídolos na frente do Senhor, que são mais importantes do que Ele na nossa vida, Ele nos revelou a palavra, Ele nos trouxe salvação, Ele tem falado conosco, e quando nós rejeitamos isso, Ele nos entrega, para a gente resolver do jeitinho que a gente quiser. Isso é o que essa palavra diz. Então tá bom, eu te ensinei, eu te exortei, eu te corrigi, eu te curei, eu te libertei, só que você quer continuar errando e fazendo do seu jeito? Então, faça por sua própria conta e risco. É isso que essa palavra diz, para mim e para você nessa noite. E aí eu comecei a meditar nessa palavra e falei, gente, qual seria o resultado disso? Você pensa a respeito de você ou pensa a respeito de mim? Meu serviço não é pensar a respeito do irmão que está do meu lado, não. Se Deus me entregar o comando da minha vida, se Deus olhar para mim e falar, não quer obedecer, então faz do jeito que você quiser, que é isso que diz essa palavra. Será que nós teríamos coragem, hombridade para poder falar assim, não, eu vou assumir as consequências devastadoras desse andar por conta própria? E eu comecei a meditar e me lembrar daqueles demônios amarrando as pessoas. E comecei a juntar as coisas. Eu gostaria que você abrisse comigo a palavra em Lucas. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, para a gente continuar esse raciocínio aqui. Eu estou extremamente incomodada e nós vamos orar por libertação nessa noite. Porque eu não aceito esse tipo de demônio entrar na igreja, permanecer, continuar oprimindo. Aí, aqueles que não quiserem ser libertos, aí sim, Deus vai entregar na sua própria mão o cuidado, a direção da sua vida. Aí você dá conta da consequência. Lucas 12, 33. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outras bolsas que não desgastem. Tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí também o vosso coração. Abra outra passagem comigo, Mateus 6, 24. Nós vamos entender porque esse espírito começa a mover nesses dias do final do ano. E nós vamos vencer esse espírito nesses dias. Se você quiser, você vai ser liberto e abençoado. Mateus 6, 24 diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Algumas traduções, a mamon. O que eu vejo nisso tudo? Pastor, o que tem a ver uma coisa com a outra? Os demônios que têm atuado no meio do povo de Deus nesses dias, além da prostituição, de tudo isso que fala aqui, ganância, avareza, soberba, as pessoas acham que já sabem, não se submetem, não se dobram diante da verdade de Deus. Tudo isso. Isso aqui, ó. Esse espírito de mamon tem dominado a vida das pessoas. Há um senhorio. E todas as vezes que a gente fala de Senhor, até eu anotei algumas coisas aqui. Nós falamos de Senhor, nós falamos de dono. E todo dono, ele requer algumas coisas. Então, se Mamon é o dono da minha vida, ele vai requerer algumas coisas na minha vida. Se eu entreguei a minha vida a Mamon, ele vai requerer algumas coisas. Mas aí nós ficamos pensando, é só a riqueza? É só dinheiro? Não, irmãos. Paixões. Coisas que vão além do que eu consigo controlar.
paixões. Aqui no verso 26, ele fala assim: por causa disso os entregou Deus a paixões infames. É uma paixão, é um cativeiro, é uma idolatria. E aí quando a gente pergunta, você já é livre da idolatria? Os crentes acham lindo dizer, não tenho mais nenhuma imagem na minha casa. Não, eu não adoro nenhum outro Deus. Então nós vamos analisar o que seria essa idolatria. Irmãos, nós nos fazemos às vezes de bobos. Nós nos sentamos aqui, nós chegamos até a presença de Deus, nos unimos em comunhão, estou fazendo um barulho aqui, estou fazendo um chiado. Mas nós fazemos que não entendemos a verdade. Aí tudo bem, vai passando, a idolatria vai ficando, as coisas vão deixando de acontecer como Deus preparou. E nós achamos que estamos enganando até a Deus. Só que chega um belo dia, Deus dá uma visão de demônios amarrando as pessoas. E daí? O que você me fala disso? Isso é o normal de acontecer na vida do crente? Ele ficar amordaçado e amarrado por Mamon? Porque uma palavra foi ministrada que não foi muito confortável para ele? Talvez uma palavra que ele já ouviu 10 vezes, mas que ele ainda não foi liberto, porque para ele está cômodo assim? Então nós precisamos ser livres da idolatria. Nós precisamos, sabe por quê, irmãos? Porque senão Deus vai nos entregar a nossa própria sorte. E eu quero te perguntar uma coisa: se Deus te entregar hoje a sua própria sorte, o que será de você, meu querido? Coisa boa, eu creio que não vai ser. Porque nós não sabemos nem quanto tempo viveremos. Não sabemos nem se amanhã nós vamos estar vivos. Não sabemos o que vai acontecer conosco. Aí você fala, credo, que palavra fúnebre. Irmãos, a verdade de Deus é a verdade de Deus. Não é a verdade da pastora Marta. Não é a verdade do pastor Maurício. É a verdade de Deus. E talvez nós rejeitamos algum tipo de palavra porque nós ainda não fomos libertos da idolatria. Diga assim, eu preciso. Todos digam, eu preciso ser liberto da idolatria. Amém, irmãos? Vamos continuar. Idolatria. Eu quero dar alguns exemplos aqui. Crentes maduros sabem discernir qual é a idolatria na sua vida. Eles não negam que tem, eles discernem. Quando eu desejo mais ardente do meu coração é a segurança financeira, eu estou em idolatria. Vou falar de novo. Quando o desejo mais ardente do meu coração é a segurança financeira, eu estou em idolatria. Analisa aí o seu coração. Quando o desejo mais ardente do meu coração é o sucesso no trabalho, eu estou em idolatria. E só uma coisinha para te lembrar no meio do caminho: os idólatras não herdarão o reino dos céus. Outra coisa, quando o desejo mais ardente do meu coração é uma mulher ou um homem atraente, os que querem aqui arrumar pares, eu estou caindo em idolatria. Quando o desejo mais ardente do meu coração é aproveitar a vida, eu estou em idolatria. Pensem aí os jovens, os adultos também. Que antigamente era só jovem que pensava isso. Agora os adultos não crescem, né? As pessoas deixam de vir à igreja por qualquer coisa. Isso é idolatria. Porque tem alguma coisa que está mais importante do que isso na minha vida. A pessoa que deixa de ter uma vida de oração todos os dias, ela está em idolatria. Porque o trabalho, a casa, os afazeres são mais importantes do que a sua vida pessoal diária de oração. E outras coisas mais, que eu anotei um monte de coisa aqui, mas eu acho que isso é o mais importante. Observa que Mamon é um principado. Tem Satanás e depois tem os principados.
E Mamon é um príncipe das trevas. Na hierarquia dos demônios, Mamon é um principado. Ele não é um capetinha ralézinho, mas também não é Lúcifer. Ele é um principado. E eu quero te perguntar, o que tem sido tomado por Mamon na sua vida? Outra coisa muito importante, todo senhor, ele exige alguma dedicação. Quando nós servimos a Deus, nós temos que nos dedicar às coisas de Deus. Quem concorda com isso? Diga amém. Amém. Às vezes nós não nos dedicamos, mas seria o normal. Então, a pessoa que tem Mamon como seu senhor, Mamon vai exigir dele algumas coisas para dar a segurança que ele está buscando em Mamon. Você está entendendo, meu querido, que a coisa não fica de graça? Porque às vezes nós achamos que deixamos a coisa acontecer, ouvimos a palavra, não colocamos em prática, deixamos a coisa rolar, Deus nos entrega a nossa própria sorte pela desobediência e vai ficar tudo normal, pastora. Você não está entendendo, há muitos anos eu faço isso e está tudo bem. Eu não estou doente, eu não estou quebrado, eu estou bem, pastora, você não está entendendo. Não é bem assim. Querido, talvez o que vai ser cobrado não é bem aqui, vai ser lá. Lá na glória. Depois. Eu quero meditar algumas coisas com você a respeito disso. Algumas características de Mamon. Então é assim, ele é um principado. E esse principado, ele tem as suas potestades. E algumas manifestações, no caso de Mamon, eu quero citar 3 aqui. Avareza, miséria e ganância. 3 coisas. Avareza, miséria e ganância. Então, às vezes a gente pensa que Mamon, o deus do dinheiro, é só quando eu sou ganancioso, ambicioso. Não. Essas 3 são os principais que atuam sob o comando de Mamon. Então eu gostaria que você analisasse. São potestades que atuam sob o comando de Mamon. Pensa aí se tem alguma coisa na sua vida, porque nós vamos analisar agora. Avareza, miséria e ganância. Vamos ver algumas características. Como um tipo de Deus, ele oferece segurança. Diga assim, Deus me dá segurança. O seu Deus te dá segurança, irmão? Então tá bom. Então agora nós vamos analisar uma coisa. A segurança que Mamon dá é quando você tem dinheiro. Quando você está bem financeiramente. Quero dar um exemplo aqui. Vamos supor que você está lá na China, tá? Você não sabe falar a língua. Você está numa praça, à noite, sem nada de dinheiro, sem celular, ali no meio. E eu digo para você, fique em paz, irmão, Deus está com você. Você vai ficar tranquilo? O que eu vou fazer? Eu não sei conversar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho cartão de crédito, eu não tenho nada, estou aqui sozinho. O que eu vou fazer? Deus está com você, não precisa ter medo. Você vai ficar seguro, meu querido? Você vai ter essa tranquilidade? Agora, se ao contrário disso, você estiver lá, e eu chegar lá e falar, não, eu te trouxe um cartão de crédito internacional, com limite, você pode, ilimitado. É um cartão ilimitado, você pode gastar o quanto você quiser. Você vai ficar mais seguro com o cartão na mão ou sem o cartão na mão? Ficou com medo de responder? Pode responder o que você pensou. Com o cartão. Então, quem domina a sua vida e te dá segurança? O Senhor Deus Todo-Poderoso ou Mamon? Então, Mamon não é o seu Deus? Não é ele que te amordaçou e te amarrou domingo?
Pode acontecer. Eu sei que você não vai para a China, mas você pode estar em outro lugar. Então nós precisamos pensar que quando nós dizemos que Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia, que Deus é Jeová Jireh, o Deus que provê, nós falamos muito bonito, irmãos. É até romântico. Ai, eu quero fazer a obra. Ai, mas tem que ajudar as pessoas. Ai, tem que fazer o bem sem olhar a quem. Que a mão direita não saiba o que a esquerda faz. Comigo é o caso, né? Porque eu sou canhota, mas o seu é o contrário. E na hora do vamos ver? Quem é o seu Deus? Geralmente se fala mal de quem fica o tempo todo na obra. Geralmente as pessoas não entendem porque uma pessoa larga um trabalho para fazer a obra. Às vezes as pessoas não entendem porque certos irmãos se colocam para ser líderes na casa de Deus. Fala, vocês são doidos. Isso eu não dou conta nunca. Alguns já foram e desistiram, porque não deram conta. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Se você se dedica 24 horas por dia ao seu trabalho, é errado? Na visão de Mamon? Por que dedicar 24 horas ao Senhor é errado, então, se eu sirvo ao Deus dos céus e da terra? Está entendendo quem é o seu Deus, meu querido? Vamos mais para frente. Está pouco ainda. Algumas características do cativeiro de Mamon. Quero analisar com os irmãos. Você vai identificar alguma delas na sua vida, mas eu quero que você esteja disposto a isso. Amém? Diga assim, eu vou ser sincero comigo mesmo. Amém, irmão? Não é de identificar na vida do vizinho, não. É na sua vida. Se você perceber essas coisas que eu vou citar, nós vamos orar nessa noite. Se você tiver essa disposição de ser livre do espírito de Mamon, você vai sair daqui liberto. Só que nós temos que ser libertos e continuar caminhando em libertação com atitudes corretas. Primeira coisa, me responde algumas perguntas. Aí no seu coração, não precisa falar alto não quero saber não. Você costuma dizer frases autodepreciativas como eu ganho pouco, nasci pobre, vou morrer pobre, salário de pobre dura pouco, a gente ganha pouco, mas se diverte. Né? Não tem dinheiro, mas sou feliz. Mentira, às vezes não é. Você fala isso? Você sonega imposto? Você não emite nota fiscal? Ou tem caixa 2 na sua empresa? Você gasta mais do que deve no cheque, do que ganha. Você deve no cheque especial. Você deve cartão de crédito e outras coisas, empréstimos, agiotas. Comece a pensar. Porque eu não devo gastar nem o que eu ganho, quanto mais do que eu ganho. Está errado. Você tem hábito de pegar fiado sempre que há oportunidade? Sabe aquele costume do brasileiro? Ele tem o dinheiro no bolso, mas ele vai negociar para pagar depois. Ele nem sabe por quê. Ele quer dar um cheque pré-datado, ele quer pagar no cartão, para ele esperar mais 30 dias, sendo que ele tem o dinheiro no bolso. Outra coisa, você carrega objetos da sorte? Outro dia eu vi na carteira do irmão, uns coisinhos de romã, uma sementinha de romã. Eu fiz de conta que não vi. Fosse um tempo atrás, eu ia fazer um estardalhaço. Mas eu falei, eu não vou mexer com isso não, porque se a pessoa é fraca desse jeito, é melhor não mexer. Outra coisa. É pesado ou injusto com empregados que você tem sob o seu comando? Entre buscar dinheiro ou fazer a obra, você escolhe qual opção? Igual muitos já disseram para nós, eu não posso fazer a obra agora porque eu tenho que cuidar da minha profissão, da minha carreira. Vive enrolando com empréstimos e dívidas? Vive enrolado com empréstimo e dívida? Nunca está livre de dívida? Outra coisa, tem o hábito de pedir objetos de terceiros emprestados? Eu quero falar disso aqui. Eu tenho coceira. Quero avisar.
Se você tem, você usa. Se você não tem, você não usa, irmão. É demônio. É vontade de parecer uma coisa que eu não sou. Se você tem esse costume, ainda mais se você pega emprestado e não devolve, quer dizer que além de tudo você ainda é servo de mamon e ladrão. Minha mãe, quando ela manda as coisas para mim, ela manda nas tapuer, nas amadas tapuer dela, tapuer de verdade. E aí o que acontece? Ela fala que é muito bom, porque eu trago numa semana, próxima vez que eu for, a tapuer dela está lá. E aí ela fala que a minha irmã ela tem que ir lá buscar, porque essa tapuer vai ficando tudo lá. Mas sabe por que eu faço isso? Porque eu aprendi isso aqui, ó. Porque eu não quero ser serva de mamon. Eu não quero usufruir de uma coisa que não é minha. Eu não quero ficar com uma coisa na minha casa que não é minha. Se em último caso eu precisar pedir emprestado, o mais rápido possível eu devolvo. Mas eu faço de tudo para não pedir emprestado. Outra coisa, você tem o hábito de pedir dinheiro emprestado? Se eu tenho, eu gasto. Se eu não tenho, eu não gasto. Fazer conta com dinheiro que eu não tenho, eu não posso. Você é desonesto no troco? Sabe aquela história? Alguém me entregou troco a mais, eu vou levar, ninguém nem viu. Ou então eu vou dar o troco errado, se eu trabalho nisso. Você tem sabedoria para dar? Agora eu quero entrar nesse mérito. Hoje em dia é muito difícil as pessoas resolverem dar. As pessoas querem só receber. Você sustenta entidades envolvidas com as trevas? Porque às vezes a gente pensa, está cuidando dos velhinhos, coitadinho. Mas qual que é a raiz? É uma entidade o quê? Acredita na mesma coisa que você? Serve o mesmo Deus que você serve? Porque caridade não leva ninguém para o céu. Outra coisa, você planta em terreno errado, saco furado? Porque até para você plantar e semear na vida de alguém, você tem que saber como é a vida dele. É honesto? É dizimista? É ofertante? É servo de Deus? Então eu vou semear. Você gasta por gastar? As mulheres aqui, me escutem. Levanta os ouvidos aí, mulherada. Gasta por gastar comprando o que é desnecessário, coisas supérfluas? Já tem 50 pares de sapatos, você precisa de mais um? Vocês ficaram muda? Tenho certeza que vocês fazem isso. Eu tenho vontade de fazer isso. Eu não faço mais porque eu vigio o tempo todo. Mas eu fazia muito isso, eu tinha roupa no guarda-roupa com etiqueta. Ainda mais que meu manequim é do 42 até o 48, então eu tinha roupa tudo quanto é tamanho, com etiqueta. Então eu quero te perguntar, principalmente as mulheres, mas tem muito homem gastador. Eu estou com vontade, é para desestressar, estou nervoso hoje. Mente para não cumprir compromissos assumidos? Fala que eu não estou. Eu vou falar que eu tive um problema. Eu vou falar que eu estou com dor de cabeça. Eu vou falar que aconteceu alguma coisa. Já matou a mãe 50 vezes. Você mente para não cumprir com aquilo que você combinou? Olha como o mamon governa a vida das pessoas e as pessoas não percebem. Você se coloca por fiador de terceiros? Anota na sua Bíblia aí, Provérbios 11:15, tá? Dá constantemente dinheiro a pessoas que não são fiéis a Deus? Isso eu já falei, estava aqui em cima. Não consegue entregar os dízimos regularmente? Mamon está dominando. Talvez por falta de força, fidelidade, organização. Você é um ofertante fiel? Ou você oferta raramente, miseravelmente? Ou com dor no coração, sem alegria, pensando que vai faltar? Você sabe honrar os profetas de Deus? Mamon não sabe. Quero dizer uma coisa aqui para os irmãos. Gostaria que você analisasse aí, que você perguntasse aí no seu coração. Você acha que alguma pessoa que é da igreja romana vai lá no Papa Francisco questionar uma palavra que ele prega na missa
lá na Basílica de Roma? E eu não concordo com a posição dele, mas não sou ovelha dele. Então nós estamos ficando presos a Mamon demais, e quando nós pregamos uma palavra, as pessoas questionam, porque elas são adoradoras de Mamon. O tempo que você gasta orando é o mesmo tempo que você gasta no seu trabalho, irmão? Nós vamos fazer uma renúncia e quebra de maldição, se você quiser fazer na sua vida. Eu preciso. Agora você vê se você precisa ou você vai continuar amarrado e amordaçado. Para o próximo ano vai ser muito bom para você. Deus te deixar a própria sorte. A crise vai bater na porta e vai entrar. Para anular o cativeiro de Mamon nas nossas vidas, nós temos que ter algumas práticas. Diga assim: eu preciso colocar a palavra em prática. Você está incomodado, irmão? Por que você está incomodado? Não precisa ficar incomodado, não. Não precisa, não. Peça perdão a Deus pelos pecados selecionados. Nós, às vezes, cometemos o pecado e achamos que ele cai no mar do esquecimento sem a gente pedir perdão. Sem a gente mencionar o nome daquele pecado. E nós achamos que está tudo certo e vai passando em cima. E os capeta vai montando. E a maldição vai entrando na nossa casa. Segunda coisa, renuncie em oração todos os vínculos e maldições. Nessas áreas aqui. Outra, agradeça a Deus pela sua saúde, pelo seu trabalho, pela sua família. Nós somos muito ingratos, queridos. A ingratidão é uma coisa que tem acontecido muito conosco. Nós somos soberbos, nós achamos que Deus e as pessoas têm a obrigação de fazer as coisas para nós e nós não precisamos agradecer. Isso é muito sério. Acerte sua situação com os credores. Pague as suas contas. Ah, mas é algo que fugiu do meu controle. Não deveria ter fugido. Vai e negocia. Não foge. Não ache ruim se uma pessoa que você está devendo para ela te cobre. Porque ela está no direito dela e você não está cumprindo o seu dever. Então eu quero dizer, acerta a sua situação com as pessoas que você deve. Quero dizer aos homens, seja homem para fazer a coisa certa e para resolver na hora que você não conseguiu fazer a coisa certa. E as mulheres também. Procure perdoar seus devedores. Às vezes nós não entendemos isso. Tem gente que você empresta dinheiro e já sabe que você está dando, né? Para esse tipo de gente eu não empresto, porque eu estou semeando em solo maldito. Aquela pessoa que eu sei que não vai me pagar, eu não vou emprestar. Estou falando eu, tá, irmãos? Agora, se você resolveu emprestar e a pessoa não te pagar, perdoa, querido. Compensa. Uma vez nós fizemos isso e eu fiquei muito indignada, porque o pastor é menos ruim que eu mesmo. Não adianta. Mulher é bicho triste. E eu fiquei indignada e Deus proveu na nossa vida, um mês depois, 10 vezes mais do que a dívida que nós perdoamos. Então, nós temos experimentado isso na nossa vida. E eu não vou falar para vocês que eu experimentei satisfeita, não, tá? Mas depois eu aprendi. Porque a gente tem que aprender. Pode ficar batendo na mesma tecla e ficar, porque isso não é burrice, né? Outra coisa. Seja dizimista e ofertante fiel. Isso não é uma coisa que você faz porque você é bonitinho. Eu que sirvo a Deus, você que serve a Deus, que dizemos que Jesus é Senhor da nossa vida, nós não somos escravos de Mamon. Então nós não temos que ficar procurando linhas teológicas que vão contra dízimo, oferta, primícia, porque é pelo coração. É por amor. O Reginaldo falou uma coisa domingo aqui, eu acho o Reginaldo uma belezinha. Ele fala simples, rápido, não fica enrolando, e ele falou, é por amor. Se não for por amor, irmão, filho, Mamon está montado na sua cacunda, igual diz o povo. E tenha consciência de que é o Senhor que dá todas as coisas para você.
Você tem essa consciência, irmão? Que não é o seu braço que ganha o seu salário, não é a sua capacidade natural, não é o seu estudo. Então eu vou parar de estudar. Não, irmão. Nós temos que fazer a nossa parte. Mas a mão poderosa do Senhor que provê todas as coisas na nossa vida. Está tarde já, preciso terminar. Então nós precisamos fazer isso. Eu gostaria que você pensasse a respeito de você, porque às vezes a gente fica questionando assim, por que será que a minha vida não vai para frente? Por que será que as coisas não dão certo? Por que será que isso, isso e isso? E a gente começa a questionar, e sabe esse questionamento que é? Eu duvido de Deus. Tem às vezes alguns irmãos que vêm conversar com a gente, pastora, por que está acontecendo isso comigo? Como se eu fosse culpada. Irmão, eu sou culpada dos meus erros, não dos seus. E não tem cabimento, dentro da igreja, no meio do povo de Deus, ter uma amarra de Satanás desse jeito nessa área. Porque chega novembro, o povo já começa a ficar acabrunhado. Porque o povo fica doido por causa do dinheiro. Porque o povo é servo de Mamon. Não tem coragem, não tem vontade. Eu achei muito interessante, semana passada... o Rivaldo hoje veio fazer o jardim, aí ficou lindo. Até nós estamos toreando os meninos para eles não arrancar as florzinhas, né, Rivaldo? E ele comentou uma coisa comigo que eu achei muito interessante. Ele falou, pastora, nunca eu trabalhei tanto como quando eu comecei a entender que eu fazendo as coisas para o Senhor, doando, ofertando, trabalhando para a obra, eu enjeito o serviço. Não foi? Você me falou semana passada isso? Então o Rivaldo está rico. Não, o Rivaldo é trabalhador. Igual alguns às vezes não são. Só que não adianta ele ser só trabalhador. Porque quando ele chegou na igreja que ele era só trabalhador, porque sempre ele nunca foi preguiçoso, prosperava, Rivaldo? De jeito nenhum. Não foi? Por que eu estou citando o nome dele? Porque ele falou que podia. E tem outros aqui que já entenderam, mas muito poucos. Por isso o povo de Deus padece. Porque é servo de Mamon. O Rivaldo não está fazendo nada para mim. Ele está fazendo para Deus. Para Deus. Para que ele ia querer gastar meio dia do trabalho dele, comprar as coisas, pagar o jardineiro, para vir ajudar e pôr florzinha? Porque ele é bobo. Não, irmãos, porque ele é esperto. Porque ele é sábio. Porque ele entendeu o propósito da palavra. Mas florzinha, tanta gente precisando. As pessoas que estão precisando, na medida do possível, estão sendo atendidas. As crianças que estão aqui de bolsa social comem só na escola, a maioria. Não tem comida em casa não, irmãos. Isso não é fazer a obra. Eu quero profetizar que todos que estão aqui nessa noite vão ser libertos do espírito de Mamon. Sabe para quê, irmão? Não precisa me dar nada, não. Não precisa me dar nada. Não, pode me dar. Dia 10 é meu aniversário. Pode me dar, que eu gosto de presente. Mas é para você prosperar. É para você começar a ter uma vida com mais tranquilidade em Deus. É assim que funciona. Para que Deus não nos entregue a nossa própria sorte. Para terminar, abra sua Bíblia, Salmo 103. O pessoal do louvor já pode subir. Porque nós temos que orar hoje. Eu estou muito incomodada. Na madrugada, Deus me mostrou algumas coisas que eu não gostei. Salmo 103, verso 1, para a gente tomar posse dessa palavra, para nós sermos libertos, em nome de Jesus. Amém? Salmo 103, verso 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém? Quem quer ficar sempre sem ruga? Mocidade, gente.
Às vezes a gente usa tanto creme, pode ser bom, mas quem nos dá vigor, ânimo, bens, saúde, é o Senhor. Você crê nisso? Fique de pé, vamos orar.